Entre eles, a preparação do Galo para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Cláudio, boa noite. Boa noite a você, Álvaro, boa noite a todos que nos acompanham, grande resenha deste domingo. E atenção, o jogo teve o horário alterado pela CBF, seria 7 da noite, agora vai ser 8. Então, o torcedor do Galo marca aí na sua agenda, 8 da noite, no mesmo dia, quarta-feira agora, contra o Sport Recife na Arena Pernambuco. É o estádio da Copa do Mundo, foi construído lá na cidade de São Lourenço da Mata, que fica do lado de Recife, inclusive o local onde o Sport vem jogando as suas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport, Damião, que ontem tropeçou, né? Vocês falavam na turma do bate-bola que seria bom um tropeço pro Galo do Sport para chegar já um pouco desconfiada a torcida, do time um pouco com o psicológico abalado, e tomou uma virada em casa ontem. Tava vencendo o jogo contra o Avaí, depois o Avaí lá na Arena Pernambuco virou. O Sport teve 2 jogadores expulsos e com essa derrota por 2-1, é a segunda seguida do time na Série B. A segunda seguida do Sport na Série B. Ele era o vice-líder do campeonato, o Santos o líder. Com o mesmo número de pontos do Sport, o Santos goleou hoje, foi a 15, o Sport perdeu, continua com 12 e o Goiás passou o Sport. O Goiás agora tem 14 pontos ganhos com a vitória sobre o Botafogo de São Paulo, jogando em Goiânia, venceu por 4-0. O Sport passa para a terceira colocação. E eu acho que se o América vencer aqui, o América vai a 12. Será que o América não tira a diferença pro Sport, não? Saldo de gols, 4 contra 5. Mas o problema Alexandre Simões, boa noite, Simões. Boa noite, Alvo, boa noite, Cláudio, boa noite quem acompanha a gente. O problema é que o América tem 2 vitórias só. Vai a 3 vitórias. 4. Então ele vai a 3 vitórias. Ele empata em pontos, mas não consegue em vitória. De toda forma, assim, o Cláudio destacou aí, né? O Sport venceu as 4 primeiras rodadas da Série B, arrancou, perdeu as 2 últimas, mas jogos com características bem diferentes, né, Cláudio? Porque pro Ituano ele perdeu, o Ituano não tinha pontuado ainda, ganhou do Sport. Mas contra o Avaí, ele teve 2 jogadores expulsos. Um ainda no primeiro tempo e outro com 15 ou 18 minutos no segundo tempo. E aí que ele foi tomar a virada já na reta, já nos acréscimos, né? Aos 45 ou 47 sai o primeiro gol e aos 50, 51 sai o segundo. Então, quer dizer, é um jogo com uma característica diferente, mas de toda forma, né? Não dá pra comparar e não dá nem pra fazer um paralelo com o que aconteceu ano passado com o Corinthians, porque são adversários de um nível muito diferente, né? A distância técnica do Atlético pro Corinthians era infinitamente menor do que é hoje pro Sport, né? O Garcês empatou aos 44 e o Jean Lucas virou aos 50. Isso aí, e o Sport estava com 2 a menos desde os 18 do segundo tempo. Jogando em casa, você toma uma virada, faltando 5 minutos para terminar o jogo, é muito difícil, complicado. É dolorido, viu? Complicado, Cláudio. E eles não basta pro Sport ganhar de 1-0, né? 1-0 o Galo estará classificado, porque fez 2. Então o Sport tem que fazer 2 gols de diferença para levar aos pênaltis. O Galo tem que, lógico, entrar com seriedade, entrar com o que tem de melhor, é o que a gente espera, até porque não teve jogo nesse fim de semana e não vai ter no próximo fim de semana, então não tem muito motivo, né? Pro treinador, mesmo tendo essa vantagem, Simões, fazer como o Cudê fez naquela oportunidade, né? Que a gente lembra desse jogo contra o Corinthians. Por falar naquela oportunidade, o Álvaro falava aqui da história que estava atrás do gol com você, do Cássio, com o Hulk. O Cássio realmente citou, ele defendeu mesmo. E o Cássio citou. Foi uma das principais defesas dele lá no Corinthians. E foi impressionante porque o torcedor é muito bravo, engraçado. tentou chutar depois. Quem mandou no travessão foi o Edenilson, né? Edenilson e o Batalha. O Cássio defendeu do Hulk. E o Hulk ficou bravo esse dia, né? O Hulk perdeu o pênalti, ficou bravo demais. Mas você falou um negócio verdade, o Atlético foi para aquela decisão já praticamente que entregue, viu? Tava entregue. 2-0, né? Em casa, o Corinthians faz 2-0, você sabe como que vira o estádio lá, né? Não, virou um inferno aquilo lá. E aí complicou muito pro Atlético. Mas o Cássio citou ontem na despedida do Corinthians que foi um dos principais momentos dele, porque pegou um pênalti do Hulk, né? Pelo tamanho do Hulk. E porque, segundo o Cássio, ninguém acreditava que o Corinthians classificaria naquele jogo, né? E ninguém acreditava mesmo. Até eles lá, né? O único que acreditava era o técnico do Atlético, que inventou aquele negócio de colocar o Hulk no banco. O Cudê. Aí inventou um time pra jogar contra o Corinthians, parece que ele não sabia o que é o Corinthians na arena, na Neoquímica Arena, num jogo decisivo. Parece que não sabia. Venderam todos os ingressos antecipados. Só o técnico do Atlético não sabia, colocou o Hulk no banco achando que ia segurar o Corinthians com tranquilidade. Acabou que tomou uma virada, perdeu por 2-0 e depois foi eliminado nos pênaltis. Como o Atlético teria jogos em sequência, a sequência estaria pesada. Eu acho até que ele poderia mexer em algumas posições no time do Galo se tivesse jogado hoje com o Bahia e fosse jogar na semana que vem contra o Bragantino.
Mas agora, sem esses jogos do Brasileiro, ele não tem motivo nenhum. Ele tem que colocar a força máxima e aí fica só essa dúvida. No lugar do Otávio, ele coloca o Batalha ali mesmo, que é a função do Batalha, ou ele vai fazer mais ou menos o que ele fez lá, né? Com o Peñarol, trouxe o Alan Franco, né? Para ser o primeiro volante, aí colocou o Igor Gomes. Eu vejo essas possibilidades, até porque o Scarpa, deve voltar. O Scarpa vem treinando, aí a função do Scarpa fica com ele ali pelo lado direito. Pra mim, seria mais óbvio ele manter a dupla de zaga, Simões, com o Fux e Gemerson. E adiantar o Batalha. E adianta o Batalha, Sim. Fica com o Alan Franco, o Zarate e o Scarpa. É o que ele menos mexe na estrutura do time, né? Exato. Porque o Alan Franco é um bom volante, mas não tem tanta característica do primeiro volante, como o Batalha e o Otávio têm. Exato. Né? E eu acho que o Fux é um cara que substitui bem o Batalha na zaga. Então eu acho que a menor mexida que ele provoca na estrutura do time é justamente se ele fizer essa situação de colocar o Batalha como primeiro volante, como substituto do Otávio, e entrar com alguém na zaga. Aí pode ser o Fux ou de repente o garoto Rômulo, não sei, mas de toda forma, eu acho que essa é a melhor situação que ele pode fazer para esse jogo contra o Sport e até para a sequência, né? Porque a situação do Otávio não é de que vai voltar recentemente, né? Vai demorar, né? Vai demorar no mínimo 2 a 3 meses aí, Álvaro. Então ele vai ter que reorganizar esse time do Galo, né? Porque o Otávio vinha sendo titular absoluto dele. Agora, ele perde o Otávio por lesão, né? E o Otávio vai ficar um bom tempo parado. Então ele tem que consertar o meio de campo. Não só para esse jogo contra o Sport, mas pensando nos outros jogos do Atlético também, né, Cláudio? Porque depois não vai ter rodada no fim de semana. Tem o Caracas. A próxima partida do Galo é contra o Caracas da Venezuela para fechar a fase de grupos, né, da Libertadores. O Galo já está classificado e vai ali carimbar o primeiro lugar. E aí vai voltar o Campeonato Brasileiro, né, Alvo? Pelo menos é o que a gente espera. O Brasileirão deve voltar, já tem jogo contra o Palmeiras. Aí vai afunilando também, vai tendo jogos mais difíceis. Então, eu acho que é essa a ideia dele. Vamos ver na quarta-feira como que vai já pensar o técnico do Atlético, o técnico Gabriel Milito. A gente teve ontem aqui na Itatiaia entrevista exclusiva com o Zarate e tá repercutindo até hoje, né? Porque o Zarate é um jogador importante que já tá bem mais solto, né? A gente viu ele ontem com o João Vitor Xavier, mais solto, brincando com aquela história do caixa, né? Falando um português bacana. Ele gritou caixa lá no aeroporto, quando vieram com um fone lá, falou: você vai ser narrador agora? O Hulk tentou empurrar lá neles, né? Pra eles pagarem os $400 lá. Um fone de $500. Aí ele, caixa. Aí ontem ele ouviu o caixa aqui, tentou imitar também. Mas vamos trazer, por exemplo, ele falando do Hulk. Porque o Hulk é esse cara, né? É o capitão do time, o cara mais pesado aí, né? Em termos de ídolo do clube. E como que é a relação do Zarate, que é mais jovem, chegou aí do exterior, com o Hulk. Sim, é um cara muito bom, né? Tuve a possibilidade de ir a jantar a sua casa e compartir um momento com ele, com sua família. Ele me brindou de tudo, me hizo sentir como em sua casa. Então, você, quando você está com ele, você sente que é um cara muito honesto, um cara que como você fala, se brinda para o time, que se brinda para toda su gente chegar a ele. E a seus 37, 38 anos, ele está assim porque se cuida, ele faz de tudo para poder estar bem. E é um grande exemplo para nós e para todos os meninos que vêm da base e que vêm olhando a ele. Tá aí, né? Falando do Hulk, né? Eu gostei dele, porque tá ali com o chimarrãozinho dele. Você viu? Na imagem, quem tá acompanhando no YouTube. Inclusive, fazer um convite pra você que tá ouvindo no rádio, pra você correr pro YouTube também, né? Vá pro YouTube pra você poder acompanhar a grande resenha com áudio e imagem. Só não dá pra acompanhar quem tá no carro, como meu amigo Ribas. O Ribas tá voltando pra casa escutando as notícias do Galo na grande resenha. Fez questão de mandar uma mensagem aqui. Obrigado, Ribas, pela audiência e pelo carinho de sempre, meu irmão. E deixe-me já colocar a Nath Fioso aqui pra poder falar desse Zarate, da importância do Zarate pro time do Atlético. Nath, boa noite. Boa noite, Álvaro. Um abraço pra você, aqui nos acompanha aqui na grande resenha. É um Zarate que fisicamente tem aguentado, né? E o que era sempre uma preocupação com relação a ele. A gente percebe que o Atlético tem um cuidado especial com relação ao Zarate, até, né, Cláudio? O Milito, sempre que pode, opta por tirá-lo do time primeiro, desde que a partida permita, né? Seja uma situação favorável, porque ele é um cara importante, mas fisicamente vem muito bem.
de um ano que a gente espera que seja mais tranquilo para ele no campo pessoal, né? Porque 2023 foi de muitos desafios que inevitavelmente acabaram influenciando também no desempenho dele, e o Zaratio é uma peça importante dessa engrenagem, funciona ali como um meia que ajuda a articular, a construir o jogo por dentro, por trás dos dois atacantes, a fazer a bola chegar também para o Hulk e para o Paulinho. A gente sabe que uma força desse Atlético do Milito é justamente a construção pelo lado do campo com os alas, mas o Zaratio é uma peça importante também para atrair marcação, para aparecer dentro da área como uma peça a mais para poder finalizar. Então o Atlético ganha muito com o Zaratio, bem fisicamente e bem emocionalmente também, para poder ajudar o Galo. E aí, Álvaro, o torcedor fica naquela interrogação, porque como ele é muito importante, a Nath destacava aí, o contrato do Zaratio vai até o final do ano que vem. Aí a gente sabe, né, com meio ano antes, 6 meses, o cara pode assinar um pré-contrato. Então o clube, quando vai ficando mais próximo do fim do vínculo, o clube tem que se resguardar, né? E aí, o Galo já tá negociando a renovação de contrato com o Zaratio, ele respondeu também, vamos acompanhar. Y ahí tem que mi agente va a hablar con el club y va a negociar él con el club. Yo estoy concentrado no show, en hacer grandes shows para poder ayudar al time, que es lo más importante y lo que queremos ganar, y entonces estoy enfocado en eso. O seu contrato com o Galo vai até quando, Zaratio? Hasta 2025. Então tem mais esse ano e mais o ano que vem. Mas é muito natural no futebol, quando vai faltando ali um ano, começam as conversas para estender mais 2, 3, 4 anos de parte a parte. Já tem algum papo nesse sentido? Sua equipe já tem conversado com o Vitor, com a direção do Atlético, com o presidente Sérgio Coelho? Como é que tá isso? Acho que minha agente falou com o Victor, acho que falou com ele. Mas ele ainda não me comentou nada, então estou, como te falei, concentrado no jogo, e quando seja o momento de assinar ou não, ele me vai falar, ou o mesmo clube vai falar comigo e vai ver que é o melhor para mim, né? Pelo Zaratio, tem uma vontade, tem um desejo aí de seguir essa história no Galo por mais tempo? Sim, eu tô feliz aqui, minha família está feliz aqui. Então vai depender muito do clube e de minha gente, a ver que é o que eles negociam aí. Tá aí então, segundo ele, deixa pro empresário, mas já tem uma conversa aí com o Vitor, né, que é o diretor de futebol do Galo, para uma renovação. Eu tava falando aqui, Álvaro, na época quando ele foi contratado foi $6 milhões, mas por metade. O Tadieres da Argentina tem metade. O Racing, perdão. Eu tô com o Tadieres aqui que tá classificado no Libertadores. O Racing ficou com a metade. E aí, para você ter um lucro na venda do Zaratio, você tem que vender pro dobro, porque metade ainda você vai ter que passar pro Racing. Então, é um jogador que dificilmente o Galo vai ter um retorno financeiro com ele. Já não é tão jovem assim, né, para grandes clubes da Europa. Mas, de qualquer forma, é interessante mantê-lo por ser um jogador fundamental, né, no meio-campo. Aí a renovação é a ideia do Galo. Tem jogador que você vai conseguir o retorno financeiro com ele, tem jogador que você vai conseguir o retorno em prática, no campo com ele. São através dos títulos que você conquista. O Zaratio já deu esse tipo de retorno ao Atlético, não, Simões? Ah, sim, ele participou daquela campanha vitoriosa de 2021 e com destaque, né? O Zaratio jogou muito, muito em 2021. Claro que a gente tem muita imagem daquele jogo contra o River Plate, né? Quando ele faz aquele golaço que virou até camisa. Fez 2 gols naquele jogo, né? Foi. Nos 3-0, né? Sim. Mas de toda forma, na campanha inteira, o Zaratio jogou muito e, inclusive, foi usado pelo Cuca como segundo volante, né? Como segundo volante em vários momentos daquela caminhada, daquela campanha, ele jogou como segundo volante no time do Galo. É um jogador de uma técnica apuradíssima, né? O Zaratio, eu acredito que não fossem as lesões, né, que atrapalharam muito o desempenho dele, eu acho que o Zaratio estaria num outro nível, brigando até por lembrança em seleção da Argentina, porque ele tem muita qualidade. Ele chegou muito qualificado por tudo que ele fazia no Racing, né? E aí, de repente, no Atlético, as lesões atrapalharam demais. Ele não conseguiu ter uma sequência, né? Ele não conseguiu ter, assim, depois de 21, as lesões sempre interromperam bons momentos do Zaratio. E principalmente o ano passado, quando a Nath falou, né? Teve ainda os problemas pessoais. Sim. Que o atrapalharam muito. Ele perdeu praticamente um irmão, que era o cunhado.
que era pra ele um irmão, perdeu o pai, então ele ficou realmente um ano mais complicado, né, emocionalmente, por um garoto, né, Álvaro? Esses meninos são muito jovens. E jogando fora do país, né? Exato. Jogando fora do país, não tá com a família dele. Ah, mas a família dele mora aqui. Tá, a família dele mora aqui, mas não moram os primos, não moram os tios, né? Porque família não é só o seu pai e sua mãe. Esse garoto mesmo era de 18 anos, foi um acidente automobilístico, então assim, um baque. E ele não era o irmão dele, era considerado um irmão pra ele. Era o cunhado dele. É, o irmão da esposa. Então, pra você ver a importância da família. Nós não estamos falando aqui daquele que é o irmão dele, porque ele era o cunhado dele. E ele sofreu tanto com isso, com a perda desse cunhado que ele tratava como irmão, então deixou muita gente como ele lá na Argentina. E esse sofrimento que o cara traz, a vida de jogador de futebol não é tão simples assim como a maioria acha. O cara vai deixar todas as raízes dele pra trás para vencer através do futebol. E ele aceita jogar em outro estado, aceita jogar em outro país porque faz parte. Ele sofreu muito em 2023 com essas perdas. Tomara que ele já consiga reequilibrar o psicológico dele para voltar a jogar em alto nível como jogou em 2021. E eu já tô vendo ele mais tranquilo, né? Agora, já com o tempo, o cara vai assimilando e tá fazendo aí bons jogos pelo Atlético. E o Simões falou de seleção, né? O João Vitor Xavier, que tava na entrevista aqui no Bastidores, até brincou com ele, não tem chance de naturalizar brasileiro, não, porque lá na Argentina tá difícil ter uma convocação. Ele continua com o sonho de jogar pela seleção, que é a atual campeã do mundo. No da. Acho que uno siempre quiere representar su país, siempre quiere y sueña con ganar algún título con su país, ¿no? Quiero jugar para mi selección y ojalá se dé otra nueva oportunidad y pueda conseguir ir de nuevamente. Ainda mais nesse momento, né? Que a Argentina vive um momento muito especial, vem de ganhar uma Copa América, vem de ganhar uma Copa do Mundo espetacular lá no Catar. Eu acho que todo argentino hoje, todo jogador de futebol argentino tá aí com o desejo de jogar por essa seleção que brilhou e que encantou o mundo, né, Zaratio? Sí, yo acho que todo mundo quiere estar ahí. Acho que todo mundo quisiese haber ganado una Copa del Mundo, ¿no? Entonces yo no dejo de soñar, siempre quiero poder estar en mi selección y el día que me toque nuevamente aprovechar mi oportunidad. A Argentina ficou muito tempo sem ganhar uma Copa do Mundo. Nós, brasileiros, estamos já há muito tempo também sem ganhar um Mundial. O que significou para vocês essa Copa do Mundo? O que o argentino sentiu naquele final de 2022, vendo o Messi levantando a Copa do Mundo lá no Catar? Eu senti muita felicidade, né? A gente estava no hotel da Ciudad do Galo, assistindo o jogo aí, mas senti muita felicidade, orgulho por todos os jogadores que representaram ao país, por Messi, que não se lhe venia dando as oportunidades que ele tinha. Então estou muito feliz por ele, por todo o time, por o país, né? Você falou aí sobre o Messi. O que o Messi significa hoje pro argentino? Qual que é o tamanho, qual que é o patamar do Messi hoje? O Messi significa todo, né? Ele é um grande exemplo para todo mundo, mesmo para nosso país, como para outros tipos de países. Ele representa e é um exemplo para todo mundo. Então, a gente fica feliz de ter a ele como nossa bandeira, né? Eu acho que para praticamente todo mundo fora da Argentina, claro que tem um ou outro que não vai concordar com o que eu vou dizer aqui, respeito muito, isso é questão de gosto, questão de opinião. Mas o Messi, fora da Argentina, se tornou um cara maior do que o Maradona. Pro argentino, quem é maior, Messi ou Maradona? Tem alguns que falam Messi, tem alguns que falam Maradona. Cada um tem sua opinião, né? Mas para mim, Messi. Tá aí, não ficou em cima do muro, não. Foi no Messi. Polêmico essa, hein? Quem foi o melhor, Simões?
Messi ou Maradona, hein? Nossa, é difícil comparar épocas assim. É porque o Zaratio viu o Messi mais jogar, né? Assim, pela idade. Mas... O Simões já viu todo mundo, né? Então, no auge, né? E se a gente for fazer a comparação pelo auge, o Maradona jogou mais que o Messi. Mais. Né? No auge do Maradona jogava mais. E eu acho que o Messi jogou tudo, construiu tudo que tem, porque teve uma base que foi criada na Argentina pelo Maradona. E o Messi não é polêmico, o Messi é mais atleta, né? O Maradona teve vários momentos em que ele não foi um atleta, né? O Messi sempre foi um atleta, então isso desequilibra pro Messi, porque o Messi é mais constante, regular, né? Agora... Ficou mais tempo também, não, no auge. Isso, campeão. Agora... O auge do Maradona, o Maradona no Napoli, o Maradona na seleção italiana ali, nos anos 80, era uma coisa absurda. O Messi jogou a vida toda no Barcelona, né? Que é o maior time da Espanha, um dos maiores da Espanha, né? Não vou falar que é o maior não, senão o Léo Figueiredo até morre aqui por causa do Real Madrid. Mas também não é porque o Real Madrid é maior que o Barcelona. Mas é o time estrondoso. O Maradona... Ele foi jogar no Napoli, o Napoli tinha subido. Não era nada. O Napoli era um time da segunda divisão, gente. E o Maradona... Ele fez o time virar campeão nacional. Sim. As pessoas... É só assistir. Assiste o filme do Maradona pelo Napoli, que você vai ver o que esse homem fez. Falar que, meu Deus do céu, isso não existe não. Não, e a questão da norte e sul da Itália, né? Que existe uma guerra tremenda, né? E a presença, a marca do Maradona é tão forte em Nápoles que a semifinal da Copa de 90 foi Itália e Argentina no estádio São Paulo em Nápoles. E vários dos italianos de Nápoles torceram para o Maradona. Contra a seleção do país dele. Pelo que ele significava para o povo do sul da Itália, nessa coisa de o sul da Itália ser mais pobre e o norte da Itália ser o mais rico. Então, a Argentina se classificou nos pênaltis. E aí fizeram as manchetes dos jornais da Itália, colocavam o Maradona como o demônio. Sim, né? Por causa dessa questão de vários napolitanos terem torcido para a Argentina contra a Itália por causa do Maradona. Agora, esse tipo de discussão também acontece sempre, né, Nath? Vai continuar acontecendo, porque você faz o confronto de gerações. Quem foi o melhor, quem foi o pior? Aí você vai falar que o melhor foi o Fábio, aí você desacredita do Dida. Não, o Dida foi bom na época dele, né? O Raul também... foi bom na época dele. É porque também, inevitavelmente, quando o torcedor vai opinar sobre isso, ele leva em consideração a memória afetiva dele, né? Como o Simões falava, foi até o Cláudio que disse, aliás, o Zaratio viu o Messi, não viu o Maradona. Eu vi o Messi, não vi o Maradona ao vivo, né? Vi o Maradona pelo YouTube, pela Netflix, pelos vídeos. O Messi eu vi ao vivo. Eu vi o Messi ganhar a Copa do Mundo, eu vi o Messi ser campeão de Champions League, de Campeonato Espanhol, de Mundial, tudo com o Barcelona. Então, isso pesa na análise, né? Daquele que você teve mais proximidade, de alguma forma. Então, apesar de não ter visto o Maradona jogar, eu acho que no auge o Maradona foi melhor. Mas quem eu tenho mais propriedade para analisar é o Messi, porque o Messi é da minha geração. Então isso sempre vai ser levado em consideração, que nem você falou, tem uma parte da torcida do Cruzeiro que viu mais o Fábio, outra parte viu mais o Dida. É uma questão dentro do Atlético mesmo, quem é de agora tem o Hulk como uma referência maior do que o do passado, tem pelo Reinaldo, então é complicado mesmo. Compara o Hulk mesmo. Com o Reinaldo, com o Ronaldinho. Sim. Quem foi o mais importante jogador da história do clube, né? Essas comparações vão acontecer pro resto da vida e é bom pra gente, né? É bom pro futebol, né? Só não é bom pra gente porque eu vi eles todos jogarem, né? Então, isso fala muito sobre a idade, né? Eu também não posso falar muito, não, viu? Vi todos jogarem. Mas eu acho que até, no caso aí, quando a gente fala de Maradona, Raul, Reinaldo, né? Graças a Deus que eu vi esses caras poderem jogar ao vivo, né? Mas é um futebol completamente diferente, não dá pra comparar em hipótese alguma o futebol que se praticava nos anos 80 com o que pratica hoje. Agora, o Zaratio não vai ser convocado pela seleção argentina, pelo menos agora pra Copa América ele não vai ser desfalque pro Galo, né? Porque a gente tá falando nos últimos dias, né, Álvaro, que o Vargas tá na pré-lista do Chile. O Alan Franco lá no Equador não falou nada ainda de pré-lista, lá não tem nada por enquanto. Mas ele é titular. Mas ele sempre tá indo, né? O Lemos não aparece numa pré-lista do Uruguai, então possivelmente não vai. E aqui no Brasil tem o Arana, a gente citou mais dois que estão na pré-lista aí durante a semana, o lateral, o Arana já está convocado, tem Paulinho e Scarpa, mas não quer dizer que eles vão ser chamados aí pelo
técnico do Brasil, o Dorival Júnior. Essa semana, Álvaro, não tem jogo do Galo, mas esse duelo contra o Sport vale R$3.465.000. Então é quase 3,5 milhões da milionária Copa do Brasil. Você avançando às oitavas, você garante essa premiação. E na Libertadores, será no início da semana que vem, a outra semana, o Galo garantindo vaga, ele já está garantido, ele pega 6.300.000, aí a gente trazendo para o real, e se vencer o Caracas, mais 1.600.000, porque vale, cada vitória vale, né? Na Libertadores. O Galo já garantiu com as 4 vitórias que ele teve na primeira fase, 8.300.000. Então vai entrando grana aí. O Galo, logicamente, espera uma vitória sobre o Caracas, em casa, é o pior time do grupo. Você coloca mais 1.600.000 do bolso e já tem mais os 6.300.000 da classificação. Então, somando aí, é 11 milhões de reais nesses duelos contra o Sport e o Caracas, que estão em jogo pro Galo aí nessa uma semana e pouco, né? Podemos dizer. A importância disso, né? Porque ano passado o Atlético perdeu a chance de ganhar todo esse dinheiro porque saiu precocemente da Copa do Brasil. E esse ano tá dando um pouco mais de sanguinho, como diz o Caixa, né? Para poder buscar a classificação. Tomara que trate o Sport com responsabilidade, porque por mais que o Sport venha de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B, é um time difícil de ser batido. Ah, mas o Atlético não precisa bater. Ótimo que não precisa bater o Sport lá. Volta classificado com empate ou com uma derrota por um gol. Isso. E conseguiu no primeiro jogo, né? Foi uma bela partida do Galo aquela, né? Contra o Sport aqui, poderia ter feito até mais gols, teve gol anulado, mas os 2-0 é uma vantagem considerável, né? Ainda mais, como disse o Simões, pela qualidade técnica, a diferença dos dois times. Então o Galo jogar com responsabilidade no meio de semana. E também, né, Álvaro, todo mundo querendo esse jogo rápido pra apagar a derrota, que foi a primeira aí com o Milito, porque depois teve o jogo do Peñarol, a gente ia ter jogo hoje, não teve, né? Jogador quer logo passar aquela borracha, né, na derrota que aconteceu. Inclusive, ontem o Peñarol ganhou lá, o Campeonato Apertura. Venceu ontem o Defensor Sporting, no Campeonato Uruguaio 2-0 e foi campeão do Apertura. Tá muito bem lá o time do Diego Aguirre e depende do empate, né, na Libertadores na última rodada em casa contra o Rosário para se juntar ao Atlético aí nas oitavas de final nesse grupo G. Abertura que é o primeiro turno do Campeonato Uruguaio. Clausura o segundo, aí se ganhar o primeiro, ganhar o segundo, é o campeão uruguaio. Foi muito bem, né? Ele fez quase todos os pontos lá no Campeonato Uruguaio, não perdeu para ninguém, então tá muito bem o Peñarol e foi o time que tirou, né, essa invencibilidade do Galo aí do Gabriel Milito. Então a programação fica a seguinte, Álvaro, hoje foi folga devido à paralisação do Brasileirão, os jogadores tiveram folga neste domingo, amanhã voltam a treinar e na terça à tarde seguem para Recife pro jogo de quarta-feira, repetindo aqui quem perdeu o início do nosso noticiário, a CBF mudou o horário do jogo, hein? Por que mudou, sabe? De 7 para as 8. Foi, eu acho que é ajuste de televisão, né? Ajuste de TV. Estranho. 8 da noite agora. Quarta-feira. Mesmo dia, só muda o horário, 1 hora mais tarde, ao invés de 7, 8 da noite lá na Arena Pernambuco. Tá certo. São 6 horas com mais 41 minutos. Cláudio Rezende dando as informações do Atlético aqui na Grande Resenha. O time para jogar na quarta-feira já dá para arriscar, Cláudio? Olha, eu acredito que não vai fugir de Everson, Saravia ao lateral direito, a dupla de zaga. Se ele mantiver ali Bruno Fux, Gemerson e na esquerda o Arana, meio campo. Batalha pode ser o primeiro volante. E aí ele põe Alan Franco, o Zaratio com Scarpa, na frente Paulinho e Hulk. É o considerado time titular do Atlético hoje, lógico que o Otávio vinha jogando, o Batalha nos últimos jogos zagueiro, ele pode fazer isso agora, né? Já que ele tem Fux e Gemerson, jogaram também as últimas partidas, deve ser esse time do Galo aí pra esse jogo. Por falar em zagueiro, né? Falei aqui que o Batalha vinha sendo zagueiro, hoje o Alonso deu uma animada na torcida, né? Colocou lá Last Dance. O que é o Last Dance? A última dança. Última dança. Tipo assim, acabou pra mim, deu pra mim. Mas tem a última rodada ainda, não tem? Ainda tem a última rodada. E o time dele pode ser campeão. Pode ser campeão, então eu até acho que ele vai jogar, né? Por mais que tenha uma negociação, se ele vier... Pois ficou assim, permite dupla interpretação, né? Porque tem a interpretação também de que ele pode estar se referindo ao último jogo em que se o time dele ganhar é campeão, não é isso? O time dele tá na disputa do título e tem a última rodada. Ganhou hoje e tá na disputa pelo título. Então, vamos ver, né? É um jogador que o Atlético tem bons olhos, né, Álvaro? Um cara que tem identificação, foi campeão brasileiro, 2021, né? Agora, só vai vir dentro da realidade financeira. O Atlético tem hoje um orçamento, eu conversava com pessoas ligadas à diretoria do Galo, o Atlético não vai mexer no orçamento, não vai estourar, agora é SAF, tem dono, então é dentro da realidade. O jogador que pode agregar muito, né? É um zagueiro que tem qualidade na saída, agrada todo mundo, mas só se vier dentro da realidade hoje econômica do Galo. Vamos ver o que acontece aí, mas o torcedor do Galo se anima aí com a possibilidade da volta do